E porque hoje é segunda-feira, temos connosco o José Rocha Diniz Olá, para João. comentar a atualidade. Começamos justamente aqui com a passagem de Lionel Young pela Assembleia. Deixou a promessa, aliás, não deixou promessas, mas deu a entender que no futuro o Governo quer tomar medidas para que venha a haver um mercado de arrendamento mais saudável. É um assunto que já tem sido bastante abordado. Como é que vê estas declarações? Bem, em primeiro lugar, vejo bem, porque até agora havia quase um blackout sobre esta matéria. E Lionel Young agora enfrenta o problema. Evidentemente, vamos ter que saber o que é que vem nessa legislação. De qualquer modo, tem que haver regras. E o problema todo existem regras, em alguns casos não são cumpridas, e são muito punitivas para quem arrenda. Que no caso de Macau vai causar problemas precisamente às pessoas que têm menos recursos. E, portanto, é muito positivo que haja esta intervenção. Agora, vamos ver até onde é que esta intervenção vai, não é? Considera que o Governo não tem margem política para não mexer nada? Eu acho que agora começa a ser difícil porque, segundo os últimos dados, há um grande número de não residentes. Já toda a gente percebeu que a quem isto afeta mais, em número, é aos não residentes e depois também a alguns residentes. Evidentemente isto é quase transversal a toda a sociedade, com exceção de algumas pessoas, e portanto realmente cresce este broá sobre a necessidade de encontrar soluções para o rendimento que dê a estabilidade aos trabalhadores. Se for dar estabilidade aos trabalhadores, também dá estabilidade às empresas. E, portanto, realmente é transversal a todos os setores. Em relação à lei de bases do orçamento, portanto, o Governo já está a avançar com esta pasta. Como é que vê esta alteração? Acho que é uma recorrência natural, não é? Acho que é absolutamente normal. Eu acho, aliás, que começou a sentir-se, e este orçamento e estas linhas de ação governativa têm essa ideia. Começou a sentir-se que os atuais valores da indústria do jogo não serão para sempre e que, portanto, é preciso encontrar soluções que sejam ao mesmo tempo viáveis, mas que também sejam ao mesmo tempo bastante seguras e que, portanto, não se pode estar a gastar de qualquer maneira. Não é que eu acho bem. Até porque houve uma quebra de 27% em relação àquilo que estava inicialmente estimado. Gostava também de lhe pedir um comentário às declarações do chefe do Executivo, ainda na semana passada, sobre a intenção de, portanto, indexar a distribuição dos cheques ao saldo orçamental. Aí está. Por exemplo, é uma das consequências, não é? Aqui há uns anos, se calhar, não se pensava nisso porque julgavam que isto ia ser esse dinheiro para sempre. Para já, é preciso também a gente ter uma calma, porque os resultados que hoje existem são muito superiores àquilo que nós alguma vez podíamos imaginar, não é? Os resultados que hoje existem da indústria do jogo são a nível dos de 2012, o que realmente são verbas imensíssimas que Macau nunca dispôs, nem nunca pensou dispor. Esta é que é a verdade, não é? E, portanto, não é como já ouço por várias vezes dizer que desgraça. Uma jornalista do Diário Notícias, um dia destes, dizia mesmo que as receitas do jogo já estavam numa baixa completa. Quer dizer, felizmente isso não tem estado a acontecer, portanto, temos que ter alguma calma sobre isso. Agora, é evidente que é bom pensar, e toda a gente tem que saber isso, que se não houver dinheiro, o Governo não pode distribuir. Isto é uma vantagem, é uma lógica, isto é tão lógico que julgo que não tem qualquer contestação. Era assim no passado, que Macau não tinha dinheiro e, portanto, também não distribuía. Isto só começou a distribuir quando passou a haver dinheiro. E, portanto, isto digamos, a noção de que o próprio Governo também percebeu que as coisas não serão para sempre. E é preciso encontrar soluções para que melhorem, para que continue a haver, e não apenas no jogo concreto, no jogo, não é? Mas, ao mesmo tempo, também é preciso encontrar aqui um balanço em termos das despesas, não é?
Outro tema que marcou a semana foi, portanto, a passagem da secretária Sónia Chan pela Assembleia Legislativa para a apresentação das LAG da respectiva pasta. Um dos temas em destaque foi a questão dos órgãos municipais. Diria que a secretária não adiantou muito em concreto sobre aquilo que serão os órgãos municipais, reiterou basicamente os princípios que estão enunciados na lei básica, mas houve um conjunto de deputados da Associação Novo Macau que pediram que estes órgãos municipais, que à partida serão não eleitos, disse o próprio chefe do Executivo, e portanto esses deputados pedem justamente que haja eleições para esses órgãos. Como é que vê esse pedido? O que eu vejo é que aumentou a confusão. Realmente ainda ninguém percebeu o que é que o Governo pretende com esta história dos órgãos municipais. A lei básica diz o que diz, a gente sabe. Aliás, a lei básica, pelo facto da lei básica dizer que os órgãos municipais que já existiam e que têm poder executivo, como era as câmaras, primeiro as câmaras provisórias, as duas câmaras provisórias, que depois resultaram só no IACME, mas a verdade é esta, é que percebeu-se qual é o problema que está enunciado na lei básica. É que nós, China, não queremos que existam órgãos municipais com eleições. É claro. Esse é que é o problema, não é haver órgãos municipais. Não é haver órgãos municipais, chamem lá instituto ou outra coisa. Isso não é o problema. O problema é não haver. Embora, eu digo francamente que, do meu ponto de vista, é uma pena. É uma pena porque era uma forma de iniciar digamos, uma formação democrática, uma formação de uma elite que poderia, começando pelos órgãos municipais, poderia depois ascender. Bom, mas não é esse, claramente, o sentido da China. Aliás, se calhar, penso que fez questão de sublinhar. Ficou claro, isso ficou claro. Mas agora, também, reverter apenas para órgãos com uma função consultiva não se percebe. Primeiro porque já existe. O IACME tem um conselho consultivo. Agora, outros órgãos consultivos, para quê? Criar mais órgãos para aconselhar sobre o quê? Sobre o lixo? Porque as tarefas do IACME, não é? As tarefas dos órgãos municipais são tarefas muito próximas das necessidades da população. Estamos a falar de transportes públicos, estamos a falar de lixo, estamos a falar da água, estamos a falar da eletricidade, estamos a falar disso, não é? E, portanto, não se percebe muito bem o que é que serão esses. Bom, as atribuições que vêm destacadas na lei básica referem a cultura, a recreio, salubridade pública e então esses pareceres... E o entretenimento, não é? Sim. Aliás, é aquilo que o IACME tem feito ao longo dos anos, não é? Ou seja, no fundo, se calhar o que o Governo quer fazer é um pouco uma descentralização. Não, porque se fosse descentralização, para descentralizar os serviços, era necessário criar... Bom, eu isso concordo. Se fosse uma descentralização, eu concordo. Porque se em vez do IACME, que é uma estrutura imensa, pesada, foi tudo ali metido, não é? Se criassem dois órgãos municipais... Não estou a falar das câmaras, não estou a falar sequer da solução anterior, porque deve ser sempre difícil voltar ao passado, não é? Até porque naquela altura muitos de nós não achámos logo que isto ia ser uma má solução. Mas voltar a encontrar uma solução, se calhar até com 3 órgãos municipais, um para tratar dos problemas de Queluane, para tratar dos problemas da Taipa, que hoje tem o COTAI e hoje é outra coisa, não é como antigamente, não é? E o da Península de Macau, se fosse essa descentralização, eu achava que isso que era muito correto, embora, claro que tenha outros problemas de orientação, problemas até de coordenação, teria certamente esses problemas. Agora, apenas órgãos municipais consultivos, confesso, não percebo, é juntar ao Conselho Consultivo, a outros órgãos consultivos que existem na cidade, isto é, no território, e que, portanto, parte deles também tem a ver com estas coisas, com estas funções claras dos órgãos municipais, e, portanto, eu não estou a perceber, mas era bom que se nos explicasse isso. Já andamos aqui há 2 semanas à espera de perceber o que é que o Governo pretende com estes órgãos municipais. Temos de esperar para ver. Temos de esperar.
Esta semana ficou também marcada por 2 casos distintos de suspeitas de corrupção. Num caso, houve um membro do Fundo das Indústrias Culturais que está a ser averiguado por suspeitas de favorecimento de um familiar. Também o CCAC está a investigar 2 membros da Direção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e da Água com suspeitas de corrupção passiva. E estamos a falar mesmo de um vice-diretor e de um chefe de departamento. Estes casos... Como é que encara estes casos? Será que está a haver mais corrupção ou será que as autoridades do CCAC estão a trabalhar melhor na detecção destes casos? Bem, eu não acho que há mais corrupção, acho é que efetivamente há aqui mais preocupação. Bom, mas são casos distintos, porque no primeiro caso, ou antes, o segundo caso que foi anunciado já está no Comissário contra a Corrupção e, portanto, já está adiantada a investigação. No primeiro caso concreto... Averiguação ainda. Foi apenas feita uma queixa e está apenas uma averiguação. Em primeiro lugar, eu acho que estamos todos muito contentes e todos muito felizes de estar num território onde quer as queixas, quer todos estes casos que possam ser encontrados são alvos de averiguações, ninguém põe isto debaixo ninguém cobre estes assuntos, toda a gente, ou antes, as autoridades procuram averiguar o que é que se passa e certamente vai ter consequências. Eu isso acho muito bem. Agora, evidentemente, no caso temos que esperar que haja resultados, quer num caso, quer noutro. No segundo caso, que já está mais adiantado, já foram até indiciadas quem eram as pessoas que estavam responsáveis por esses atos. É claro que uma sociedade de direito como Macau não pode permitir e tem que se lutar contra qualquer casos de corrupção, nepotismo e, portanto, acho muito bem, não é? Acho que estamos todos de acordo. Pedi-lhe ainda uma palavra em relação ao Festival Rota das Letras, que chegou ontem ao fim, esta edição. Como é que viu esta edição? Bom, eu vi esta edição como vi a última, isto é, acho que esta edição já deu um passo mais à frente que a última. Isto é importante sublinhar que realmente já está no calendário das atividades culturais, esta Rota das Letras já é um momento importante. E, portanto, os nossos parabéns pela organização. Aliás, toda a gente achou que a organização estava muito boa, toda a gente acha que foi um conjunto de personalidades que vieram cá a Macau bastante interessante, diversificada, quer de um lado, quer do outro, e, portanto, parece que foi um grande sucesso. Agora, realmente, eu, para mim, fico sempre com este problema, que é que em 2 semanas fica aqui tudo isto praticamente todos os dias. Há aqui um excesso, não é excesso, porque em termos culturais nunca é o excesso. Uma fartura. Mas uma fartura, com muita dificuldade. Sim. E até coincidindo com outras coisas culturais que existem na cidade, porque a cidade hoje já tem muitas coisas culturais. E, portanto, é muito difícil às pessoas poderem acompanhar tudo. Bom, antes fartura do que falta dela e, portanto, por mim, acho que os parabéns à Rota das Letras, porque mais uma vez cumpriu um grande papel e esperemos que se possa concretizar aquilo que o secretário Alexis Stano um dia destes disse à imprensa, que era importante fazer de Macau um centro cultural. Portanto, não pode ser só um centro de entretenimento, só um centro de jogo, mas fazer um centro cultural. Evidentemente que haverá sempre coisas que faltam, coisas que escasseiam, porque há outras atividades culturais que poderia haver e não existem, mas que Macau possa também ter um papel importante como cidade da cultura. E enfim, eu acho que hoje já podemos dizer que há muita coisa, quer importada, quer local. Acho que é preciso dar visibilidade a tudo isso. José Rocha Diniz, muito obrigado. João. Até para a semana.